Oi gente, eu sou a Júlia, eu tenho 19 anos e eu convivo com a depressão, com a ansiedade desde 2020, 2019, então tem mais ou menos 5, 6 anos. Eu tinha 13 para 14 anos e eu tava pensando, assim, nesses últimos dias, como que eu enxergo a depressão, principalmente a depressão, mas também a ansiedade, e como as pessoas ao meu redor enxergam, como a Júlia do passado enxergava e como as pessoas que estavam ao redor da Júlia no começo do tratamento enxergavam. Eu comecei a ter crise de ansiedade lá pros meus 12, 13 anos, o que eu considero muito jovem. E na época a gente não falava nada disso. E parece que foi há muito tempo, mas não foi, cerca de 5, 6 anos. E no começo de 2020, antes da pandemia, graças a Deus, minha mãe me levou num psiquiatra e eu comecei a tomar remédio. E comecei a fazer meu tratamento com a psicóloga logo depois. Mas eu lembro muito de eu conversando com uma amiga sobre o diagnóstico. E é uma coisa que hoje eu dou risada, mas que é muito de jovens adolescentes mesmo. Eu virei pra essa minha amiga e falei assim: amiga, eu fui na psiquiatra mesmo. E ela falou que eu tenho ansiedade. Mas ela não falou isso porque demorou muito tempo pra eu ter um laudo, mas enfim. E aí a gente tinha uma amiga que ela tinha uns sintomas depressivos e a gente ficou muito preocupada, né? E aí essa minha amiga virou pra mim e falou assim: ai, amiga, graças a Deus não é depressão. Ainda bem não, né? Porque a ansiedade também não é fácil. Mas ainda bem que não deu depressão. E tempo depois eu fui diagnosticada também com a depressão. E aí isso é só pra exemplificar um pouco de como as pessoas veem a depressão, né? Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo na internet muito bom, de uma moça falando: nossa, mas fulano não escova nem o dente. E ela falou: cara, as pessoas literalmente tiram a própria vida por conta dessa doença e você tá apontando um escovar o dente. E eu lembro que na época eu estava bem numa fase muito depressiva que eu não escovava os dentes. E é uma coisa que a gente não fala muito, que é sobre os hábitos de higiene e a vaidade da pessoa com depressão. E eu me sinto muito mal quando eu paro pra perceber que eu não estou me cuidando. E eu comecei a ter essa reflexão hoje, porque eu faço um tópico muito sensível pra mim, são os meus dentes. E eu faço tratamento desde os meus 6 anos. Mas no último ano eu comecei a usar o Invisalign, eu tive que parar porque eu tirei os sisos e eu não consegui voltar. E é mais forte que eu. E aí hoje eu falei: não, hoje eu vou voltar a usar o aparelho mesmo, depois de muito tempo, e não encaixou. Parece uma coisa super simples. Caraca, o seu aparelho só não coube na sua boca. Mas vem muito da questão do autocuidado e esse negócio, né, desse vídeo que eu falei pra vocês, do escovar o dente, é uma coisa que a gente não fala sobre a depressão, mas que acontece muito, 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 muito. Eu acredito que eu estou estável, mas eu não estou na estabilidade que eu gostaria de estar. Eu tô passando por um processo muito, com muito estresse, tô muito cansada da faculdade. Também eu tô tendo uns problemas de saúde física, então isso também tá me deixando muito abalada. E também algumas coisas aconteceram que me desestabilizaram um pouco. Mas é uma coisa que a gente não fala muito, sabe? E aí é uma coisa muito de dentro pra fora da pessoa com depressão. Infelizmente, hoje não é uma coisa que eu tenho mais, que é a ideação suicida. Mas por um tempo eu tive, e uma coisa que a gente não fala muito e que eu tive que olhar pro espelho, assim, olhar no espelho e falar comigo, é que não adianta. Que essa é uma das grandes dificuldades, acredito eu, para as pessoas que convivem com pessoas com depressão, que não adianta a minha mãe ter vontade pra não ter vontade de eu viver. Ficou estranha a frase, mas é isso mesmo. Não adianta meu pai ter vontade de eu viver, não adianta as minhas amigas, a minha psicóloga, o meu médico, os meus colegas, os meus familiares, as minhas cachorras. Eu preciso ter a vontade de viver.
e é forte isso, mas é muito complicado porque é difícil quando a gente não tem ajuda nenhuma, mas também é muito difícil quando a gente tem ajuda. Isso parece ser meio complicado, né? Mas eu, graças a Deus, sempre tive muita sorte da minha família sempre me apoiar muito, sempre me ajudar muito a vencer. Eu ter profissionais incríveis do meu lado, ter amigos incríveis do meu lado. Mas vocês entendem o peso disso? O peso de estar todo mundo torcendo pra você vencer logo essa fase difícil. Todo mundo estendendo a mão, mas você não tendo a mão pra dar pra essas pessoas te tirarem do fundo do poço. E aí é uma coisa que, se eu pudesse falar pra todas as pessoas que estão passando por uma fase dessa, é que infelizmente a gente tem que achar uma força dentro da gente que a gente acha que não existe, mas ela existe, porque senão a gente não tava vivo. A gente tem um instinto de sobrevivência que a depressão parece que ela inibe esse instinto. Então, enquanto todos os sistemas do nosso corpo estão tentando manter a gente vivo o tempo todo, não só bombeando sangue, fornecendo oxigênio, fazendo que a gente consiga metabolizar todas as comidas que a gente come, filtrando o sangue, mandando comando pra tudo, tem um sistema gigantesco que tá protegendo a gente de tudo o tempo todo. Mas aí chega simplesmente essa pessoinha que é a depressão, entra na nossa cabeça e parece que tira esse instinto nosso, mas não desliga do nosso corpo. E é muito louco, porque quantas vezes eu já não deitei na cama e falei, por favor, que eu não acorde amanhã. E eu sei que provavelmente meus pais não tá vendo isso, e eu, de verdade, eu sinto muito. E não só por vocês, por verem a filha de vocês pedindo pra não viver, mas eu sinto muito por mim, porque é muito triste você pensar nisso, você pensar que eu estou indo contra eu mesma, eu estou indo contra tudo no meu corpo. E eu fico muito triste da Júlia ter passado por isso, mas eu fico muito triste da Júlia ainda não ter se curado, porque quando eu simplesmente não consigo levantar da minha cama e tomar um banho decente, mostra que aquela Júlia que não tinha vontade de viver ainda tá presente. Não da mesma forma, mas por isso que eu fico muito chateada com uma coisa que ainda acontece, em que meus pais não aceitam que eu tenha depressão. Porque hoje a gente vê a depressão como a pessoa tentou se matar, a pessoa está com o desejo de não viver mais, mas a depressão, ela vai muito além disso. Graças a Deus eu consegui sair dessa fase de não desejar estar viva, mas olha a luta que eu ainda vou ter, entendeu? Hoje eu estou arrumadinha, mas eu não estava hoje cedo. Eu escovei os meus dentes bem escovados para botar meu aparelho que não encaixou, e eu senti vergonha. E é um sentimento que eu tenho muito, porque às vezes eu vou pra faculdade prendendo o cabelo de qualquer jeito, com a cara completamente lavada, com uma roupa larga, toda destruída, não tô nem aí. E eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de não ter tido força suficiente pra ter acordado 10 minutos mais cedo pra ter arrumado meu cabelo. Mas eram 10 minutos que eu fiquei na cama existindo, e eu precisava daqueles 10 minutos. Eu não podia deixar de ter esses 10 minutos deitada na minha cama. Eu fico envergonhada porque as pessoas vão me ver da pior forma possível e elas não vão saber o que eu tô passando. Eu sinto vergonha porque quando eu comento brevemente que eu tenho depressão e ansiedade, os meus colegas da faculdade ficam surpresos, porque não imaginam isso. Porque a gente esconde essa parte que não é boa da gente, e é natural isso acontecer. Mas eu tô vindo aqui mostrar um lado nu e cru de uma pessoa que, mesmo não estando na fase aguda da depressão, a depressão é uma doença crônica. Então, mesmo não estando no surto da depressão, eu continuo tendo ela. Eu continuo tendo dificuldade pra levantar, dificuldade pra fazer coisas básicas, porque eu simplesmente não quero. E é difícil a gente aceitar isso, mas é importante a gente expor. E é importante a gente
sinalizar pra pessoas que também têm depressão que, infelizmente, isso é a doença. Porque eu não sou preguiçosa. Mesmo eu quase nunca acreditando nisso, eu tenho que acreditar no fundo, eu tenho que mostrar pra Júlia do espelho que ela não é preguiçosa. E que tá tudo bem ela não se arrumar. Porque lá dentro as coisas não estão organizadas e o que tá fora só tá mostrando como ela tá por dentro, sabe? Mas não é fácil. Não é fácil porque as pessoas não entendem. E não é fácil você ter o diagnóstico. Porque toda vez que eu penso na depressão, hoje eu já consigo visualizar essa outra face dela. Mas eu só penso nos meus pais negando porque eles não querem que a filha dele tire a própria vida. Então, assim, eu fico tensa porque a depressão, ela não tira somente a vontade de viver, propriamente dita. Mas ela tira, às vezes, a vontade de respirar. Ela tira a vontade de você fazer coisas básicas, mínimos esforços. Ela tira a vontade de você ser quem você realmente é. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz a coisa que eu mais amo nessa vida, que é pintar um quadro, fazer uma arte. Porque eu não tenho tempo, porque eu tô cansada, ou porque simplesmente não. E eu acho que às vezes a depressão, ela é muito isso, ela é o não. Então vamos arrumar não. Não posso, não consigo. E quem olha de fora vê uma menina, não, ela não vai se arrumar porque ela não quer, porque ela quer ficar mais tempo dormindo. Mas entende que é um peso completamente diferente. Então, eu acho que se você nunca parou pra pensar que às vezes aquela pessoa do seu trabalho, da sua aula, aquela pessoa que você encontra de vez em quando, aquele familiar, parece que ele não tá bem nunca, mas você não vê ele triste, você só vê ele sempre nessa mesma, sabe? Às vezes ele pode estar passando por um processo assim, e é difícil, porque a minha mãe pode me acordar mais cedo, minha mãe pode arrumar meu cabelo, meu pai pode escovar meu dente, minha amiga pode escolher uma roupa bonita. Não adianta. Infelizmente, a força tem que sair da gente. Obviamente, essas pessoas ajudam muito a gente, porque elas são uma grande motivação. Elas vão entregar um pouquinho de fogo para que você lembre que você tem que deixar a sua chama da vida acesa. Isso é bem brega, mas eu tento visualizar um pouco assim. Elas vão te dar muitos isqueiros, muitos fósforos, mas você precisa acender a sua própria vela. Muito poética, né? Mas é isso. Agora parece que eu tô bem, mas eu acabei de ter uma crise gigante de choro por conta disso daqui. De um alinhador de dente. Porque agora eu vou ter que enfrentar o que a Júlia não tá conseguindo enfrentar, que é provavelmente ter que voltar no dentista e falar, olha, sabe aquele tratamento que a gente tá batalhando há muito tempo pra conseguir e que agora eu tô na reta final, eu não consigo. E que talvez eu tenha que fazer um novo alinhador, novos alinhadores, que talvez signifiquem mais 6, 8 meses de tratamento. E eu tô envergonhada, porque parece que eu sou sem grata, sabe? E esse é um sentimento também que, além dessa frustração gigante, parece que você tá sendo ingrata por tudo que tá acontecendo. Às vezes eu sinto que eu tô sendo ingrata por tudo isso que meu corpo tá fazendo por mim. Que eu tô sendo ingrata pelos meus pais, porque eu não consigo estudar e meus pais estão pagando minha faculdade. Que eu tô sendo ingrata pelos meus amigos que estão sempre ali e eu não consigo sorrir. E é muito difícil. Então, pensa antes de fazer algum comentário. Pensa antes de julgar, porque a gente nunca sabe o que o outro tá passando. E, infelizmente, eu sei que agora eu tô saindo da fase ruim, mas às vezes alguém pode estar entrando na fase ruim. Então, quando você perceber que às vezes uma amiga fala, caraca, não lavo meu cabelo há uma semana, fica atento. Às vezes não é só a preguiça, não é só o cansaço, não é só um monte de tarefas que ela tem que fazer, às vezes ela só não tá tendo força. E lembra que eu falei
que a chama tem que vir da gente, que a gente tem que ter a força pra lutar. Mas às vezes a gente precisa de um exército pra vencer essa batalha, que não é fácil. E como vocês podem ver, eu tô há mais de 5 anos nessa. E é isso, ao mesmo tempo que eu vejo a luz no fundo do túnel, eu vejo a linha de chegada, eu não sei quando ela vai chegar. E é isso. Vou ficar bem, tem que agendar terapia e dentista. Beijos. Fiquem bem.